gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo de número 36. Lucas 22, 36. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos dar um mês abençoado. Amém? Um mês onde nós tenhamos reservas, um mês onde nós tenhamos recursos, um mês onde nós tenhamos maneiras de sermos abençoados em todo o tempo. Lucas 22, versículo de número 36. Vamos ver o 35, para que você saiba do que está falando. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Podemos assentar. Jesus queria e projetava e trabalhava para que os discípulos tivessem recursos para a diversidade dos tempos. Existem tempos, a Bíblia diz em Eclesiastes, e nós precisamos estar preparados para todos eles. O tempo em que Jesus estava com seus discípulos, eles eram bem admirados, bem requisitados, faziam parte da nata da sociedade judaica e religiosa. Até os judeus ficavam atrás deles. Agora viria um tempo onde eles seriam perseguidos, maltratados, abandonados. Eles iriam precisar de alforje, de bolsa e de uma espada. Estava entrando um tempo de guerra no reino humano. E este tempo ainda não acabou. Eu e você ainda estamos neste tempo em que capas devem ser vendidas para que espadas possam ser compradas. Quero que você vá comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 19. Um tempo muito ruim. Existem tempos ruins porque aqueles que estão à frente, como colunas, não fazem o que devem fazer. Nós vamos falar de 5 erros de um líder. 5 erros que pessoas cometem que trazem transtorno para a sua vida financeira. Nós estamos hoje falando sobre vida financeira. Mas você pode atribuir isso também à sua vida familiar, enfim. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 19. Presta atenção. Você abriu? E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar, cada um a sua relha, enxada, machado e sacho, um instrumento que se usava para abrir buracos na terra. Os filisteus fizeram um cerco a Israel e capturaram todos os trabalhadores que mexiam com cobre e ferro. Objetivo? Tirar qualquer possibilidade de defesa ou ataque. A Bíblia diz assim que nós temos que ter armas, direita e esquerda, defesa e ataque. Alguns de nós somos bons em defesa. Não nos intrometemos em coisas elevadas para nós, como o salmista relata. Não cometemos coisas que não temos uma segurança, mas somos ruins em ataque. Não sabemos nos posicionar, não sabemos atacar, não sabemos fazer o que se deve ser feito, mesmo quando o coração dói. Alguns são bons em ataques. São totalmente desprovidos de diligência. Atacam, 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 atacam e não sabem se defender. O que nós precisamos aprender é ter essa linha de ataque e defesa. É claro que eu e você não estaremos equilibrados pontualmente, ataque e defesa. Todos nós teremos alguma diferença. Seremos 10% a mais no ataque, 20% a mais na defesa, mas isso não faz diferença.
A questão é que nós temos que ser aptos, tanto para nos defender com diligência, com prudência, com sabedoria, com reconhecimento, como várias vezes já preguei aqui, como reconhecimento de constituição, sou capaz disso, posso entrar nessa peleja, posso entrar nessa briga, vou dar conta, não vou dar conta. Só que o que nós precisamos entender também é que nós precisamos ser bons no ataque. Então o que o Senhor Jesus diz aos discípulos é que enquanto eu estava com vocês, vocês viveram um tipo de tempo, agora eu serei levado. Então o que vocês precisam é, mas eu tenho Jesus, mas você tem que ter alforje, bolsa e espada. Eu tenho o Espírito Santo, mas você tem que ter alforje, bolsa e espada. Hoje nós não vamos falar do alforje e da bolsa, vamos falar de desarmados. 5 situações que te desarmam. Pastora, o que é as nossas armas? Isso é espada no literal? Não. O apóstolo Paulo diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito, que é a palavra, e orai todo o tempo. Orai todo o tempo, orai todo o tempo, orai todo o tempo, orai todo o tempo. Porque os dias são maus. Então nós precisamos entender que precisamos ter armas, ferramentas de ataque, e com elas muitas vezes nós vamos nos defender. O que seriam as nossas armas de ataque? Espadas. Ficaríamos falando a noite inteira sobre elas, mas vamos falar por alto de algumas. Diligência, que é sabedoria adequada à situação. Preservação, nunca perder o instrumento de Deus. Equilíbrio, nunca perder a sua sanidade. Estar sempre tranquilo e sóbrio nas atitudes que você toma, nunca com fermento, nunca fomentado, porque isso vai te cegar. Oração, palavra, depósitos de experiências antigas que você guarda, porque tem gente que só tem espaço no coração para memórias ruins. Não, eu e você temos sim, dentro de nós, um depósito. Mas o nosso depósito é das lições que nós aprendemos com Deus. Quando erramos, quando falhamos, quando fizemos algo que Deus não se agradou. Então, nós ajuntamos isso dentro de nós como parte do nosso arsenal, da nossa força belicosa. A questão é, quantas ferramentas no decorrer da sua vida, quantas armas no decorrer da sua vida você tem tido a oportunidade e o privilégio de ter um arsenal belicoso com todas as coisas? Os filisteus deixaram o povo de Israel apenas com as suas fundas. Armas que não fossem perigosas, que não oferecessem nenhuma ameaça. E sabe como eles iam amolar as enxadas, amolar toda aquela situação para a agricultura que eles precisavam comer? Lá nos filisteus. Eles capturaram os ferreiros, capturaram as ferrarias e eles queria amolar uma enxada? Vai lá. Queria amolar? Por que chegou nessa situação? Por que chega na situação de um crente que ele não tem um meio de se defender? Ele não tem um meio de atacar. Ele não tem um meio de se posicionar e dizer, chega, basta, acabou. Por que os cristãos são tão vitimados, como a palavra do Senhor tanto diz em Salmos como Provérbios? Aquele que ouve maldições e não denuncia, odeia a própria alma. Porque muitas vezes nós somos tão intimidados ao ver a guerra na porta, ao ver a situação destruída diante dos nossos olhos, e ficamos tão estáticos diante da situação, quando nós não temos atitude para poder reverter aquela situação. Não com armas carnais, como o próprio Paulo diz, as nossas ferramentas não são carnais, as nossas armas de guerra não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, e têm o poder de destruir até fortalezas.
Quais são essas armas espirituais que você tem e não tem usufruído dela, e não tem usado dela para destruir a força do inimigo, para destruir a semeadura do inimigo, para destruir toda a regimentação do inferno na sua família, no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua vida espiritual? Será que nós não somos capazes de termos sabedoria quando o inimigo está tão próximo, que está capturando as nossas ferramentas? Onde está a sua inteligência? Onde está a sua calma, tranquilidade e sobriedade para agir? Onde está a sua ousadia, a sua intrepidez? Onde está a sua visão e a sua ótica? Capturada? Onde está seu ato comedido para aprender a fechar a boca na hora certa? Onde está? Onde estão as ferramentas que você deveria possuir como um cristão maduro, que já está há um grande tempo no reino? Onde é que estão as nossas armas, as nossas ferramentas? Será que o inimigo tem podido capturar e tem nos feito vassalos, subordinados? Onde nos tornamos, ao invés de guerreiros, agricultores? Qual é a promessa do Senhor ao povo dele, Isaías capítulo 61? Vocês serão sacerdotes, ministros, e quem trabalharão para vocês na agricultura serão os estrangeiros. Ou seja, o trabalho pesado, o trabalho da agricultura, vocês não o farão. Estrangeiros farão para vocês, mas vocês serão meus. Ministrarão na minha presença, receberão aquilo que eu tenho para vocês. Eu queria perguntar, onde é que está a sua inteligência? Para se calar. Onde está a sua ótica para enxergar-se? Enxergar as suas falhas, os seus disparates, o seu desequilíbrio. Onde é que está a sua sabedoria? Onde é que está o seu discernimento para enxergar ciladas e armadilhas? Onde é que está? Será que o inimigo tem podido capturar as nossas armas e as nossas ferramentas que temos que usar para nos defender, que temos que usar para atacar no momento certo e na hora certa? 5 erros que faz com que você perca as suas ferramentas. Vamos começar? Primeiro, 11:11. Volta um pouquinho comigo. Despojos de vitórias antigas. Diga, despojos de vitórias antigas. As experiências que eu e você tivemos, seja ela na sua concepção derrota. Sabe como é que o crente, o filho de Deus, chama derrota? Aprendizado. Porque derrota para um crente é pecado. Quando você fala de derrota é o pecado. O pecado sim, derrota. Porque derrota é afastar você da presença de Deus. Mas quando você tem experiências negativas, você chama aquilo de aprendizado. Apenas aprendizado. As suas vitórias, os seus êxitos ou o seu aprendizado passado deve ser armazenado. Saul não fez isso. Saul havia feito apenas uma guerra contra os amonitas. E quando ele guerreou contra os amonitas, ele ficou meio cheio de si. E ao invés dele tomar os despojos dos inimigos, ele não fez. Um rei que sabia que era tempo de guerra, não se preocupa em tomar as armas de todos os seus inimigos e armazenar para futuras guerras. Um crente que passa por situações diversas, situações diferenciadas, não é capaz de armazenar inteligência, sabedoria, discernimento, ótica, visão. Então quer dizer que o erro que você cometeu há 3, há 4 anos atrás não serviu de nada? Por que você fez questão de esquecer? Não. Aquilo te armazena o que? Experiência. Você não só erra, você estuda o seu erro. Nós, como crentes, estudamos os nossos erros. Onde é que eu falhei? O que o diabo usou? O que aconteceu? Você estuda. E aí você faz o quê? Você vai se equipar. Saul não fez isso. Saul não fez uso dos despojos. Nós
somos também aquilo que já vivenciamos. O seu erro que você cometeu lá atrás começou quando? Não sei, tem que saber. Para quê? Para que quando ele começar a dar o sinal, você já contra-ataca, porque sabe no que vai levar. Agora, se nós não adquirirmos sabedoria, conhecimento, destreza, experiência naquilo que nós fizemos, Satanás sempre vai nos enlaçar em situações semelhantes. Agora, irmãos, erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, erra 10. Que anjo que aguenta? Peraí. Aí fala, Deus não faz nada por mim. Mais uma vez eu nessa situação. Por quê? Que você não armazenou despojos de experiências negativas. Ou despojos de guerra. Por que não houve esse depósito? A Bíblia diz em 1 Samuel 11:11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias. E vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam de modo que não ficaram 2 deles juntos. E sabe o que esse homem fez? Ele não armazenou ferramentas. Ele não buscou espadas, lanças, ele não retirou. O dia mal chega tanto para mim quanto para você. Só que eu e você não temos isso aqui para dizer. Porque em todo o tempo, o Espírito Santo tem trabalhado para que nós estejamos equipados e preparados para este dia mau. Em todo o tempo. Sabedoria foi investida, diligência, tudo. Unção, tudo. A questão é que nós não sabemos absorver das experiências, das situações, aquilo que vamos usar para depois. Nos livramos das situações como trapos, e não. Situações que você passa, elas irão ensinar você a não errar de novo. Primeira maneira de você ficar sem ferramenta, você não ter armazém, não ter despojos, não armazenar ferramentas. Aconteceu algo ruim na sua vida? Não fica depressivo não fica abatido, vá aprender. Não se sinta vitimado, de jeito nenhum. Tudo que acontece na minha vida tem a minha participação. Ator coadjuvante ou ator principal. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu fui o ator principal, então tá bom, mas eu fui coadjuvante. Todos os erros da minha e da sua vida teve a sua participação. Você pisou na bola. Então não adianta nós lançarmos para os outros a responsabilidade daquilo que acontece conosco, porque senão nunca vamos aprender. E quando é que nós armazenamos esses despojos? Quando estudamos os nossos erros. Deixa eu ver onde é que eu errei. Deixa eu ver onde é que eu falhei. Por quê? Porque se você não armazenar informações, conhecimento, até da própria situação, vamos ver onde é que eu fracassei, onde é que eu fui fragilizado, onde é que o diabo entrou, onde é que ele conseguiu me aprisionar, se ele me cegou, se ele me engodou, se ele me enganou, o que ele fez. Você precisa armazenar despojos. Segundo erro dele. 13, 1 e 2. Esse erro muitos crentes cometem. Não dispense força. Não dispense soldados. Eu quero dizer uma coisa para você. A regra ainda é a mesma. A regra que te trouxe até aqui é a mesma que funciona. Não acha que porque Deus te abençoou, que porque Deus te elevou, que porque Deus te ama e Ele é favorável a você, você deve dispensar regras, princípios, valores. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe o seu lugar. Não deixe o seu lugar no altar. Não deixe o seu lugar de humildade. Não deixe o seu lugar de dependente de Deus. Não dispensa soldados. Você quer ver uma pessoa cair? Ela deixar a posição dela.
Não deixe a sua posição. Sua posição de dependente de Deus. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Quem somos nós para acharmos que sabemos alguma coisa? Quem somos nós? Tudo o que eu tenho, o que eu aprendi, todas as coisas, por mais pequenas, insignificantes, todas as pessoas que eu conquistei na trajetória da minha vida, elas são importantes. Tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que eu aprendi, seja uma lição pequena, seja o que for, elas são importantes. Eu não posso dispensar, não posso perder. E o que ele fez? Ele tinha 330 mil soldados. E ele faz um exército com 3 mil apenas. Burrice? Você acha que você tem que dispensar sabedoria e discernimento porque está no papo? Está no papo por quê? Por que está no papo? Por que você tira de letra? Por que você faz com os pés nas costas? Você pode dispensar oração, discernimento, sabedoria. Porque está no papo? O que está no papo? O que você e eu fazemos com os pés nas costas? Nada. Somos dependentes de Deus 24 horas. Não deixe o seu lugar. Não deixe o seu posicionamento. Peça direção para Deus em todas as coisas. Não acha que você sabe alguma coisa. Este homem, quem sabe, achou que ele era um grande general, que ele era um grande rei, que ele era alguém que tinha toda a situação sob domínio. Quem de nós podemos dizer que temos a situação sob domínio? Hein? Ele tinha 330 mil homens a seu serviço. Ele dispensa e fica com 3 mil. Por que você vai dispensar? Pastora, eu estou tão desanimado. Dispensou a graça, o favor, a mansidão, por isso que está desanimado e cansado. Mandou a mansidão embora? Por quê? Mandou a graça embora, disse para ela, vai dar uma voltinha. Por isso que o desânimo entrou. O desânimo entra no coração de quem não tem mais graça de Deus, de quem não tem mais flexibilidade, de quem não tem mais comunhão, esse tato com Deus, esse entrelaçamento. Por isso que o desânimo entra. Dispensou a graça, dispensou o favor, dispensou a misericórdia. O desânimo entra. Cansou de ser bonzinho, cansou de ser misericordioso, o desânimo vai bater a sua porta e vai dominar. A ira entrou, quem que você dispensou? Quem você dispensou para a ira ter podido entrar? A sua vida espiritual caiu, quem você dispensou? Dispensou as orações da madrugada, dispensou a comunhão, hein? A humildade você dispensou ela, a soberba entrou para destruir, para detonar a sua vida. Hein? Quem somos nós para dispensarmos os meios que Deus tem nos dado para que nós possamos ser garantidos ficarmos de pé? A Bíblia diz no 13, 1 e 2, Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3 mil homens de Israel. Vou escolher só 3 mil, tranquilo. Tive uma vitória expressiva aos amonitas. Eu sou bom. Eu sou bom. Não dispense a humildade, a soberba te destrói. Não dispense a graça. Não dispense a humildade. Não dispense a mansidão. Não faça isso. Escolheu para si 3 mil homens de Israel, e estavam com Saul 2 mil em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu. Cada um para sua casa. Foi ser agricultor, foi ser jornaleiro, foi ser... Tempo de guerra. O que é que um reino precisa? Homens. Ele tinha 330 mil quando fez a convocação para os amonitas. Dispensou todos, ficou só com 3 mil. Você acha que realmente você pode dispensar a humildade? Dispensar a sabedoria? Dispensar
Não faça isso com você mesmo. Você está se sentenciando à destruição. Terceiro erro deste homem. Diga, toda guerra tem regra. O que ele fez? Ele não teve escrúpulo na guerra. Tem crente que ele acha que ele, porque é crente, ele é crente, mas ele é sórdido. Ele é crente, mas ele é tipo assim, malandrão. Sabe aquele crente malandrão? Leva vantagem em tudo, faz uma negociação. E ele não tem, regra para ele não existe. Oh, aleluia, no culto, glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Lá no mundo você desconhece ele. Não tem caráter, não tem palavra, não tem nada. Saul era um destes. Se dizia judeu, se dizia rei, se dizia, mas não tinha uma conduta apropriada. Era alguém que não tinha escrúpulo. Queria perguntar, você tem escrúpulo? Você é alguém que é honrado, é honesto? Você sabe regras? Tem regra para mim, tem regra para você. Regras de vida. Regras de caráter e moral. Princípios não é caráter. Tem gente que tem princípios e não tem caráter. Quando algo é sedutor o suficiente, os princípios vão para o ralo. Caráter não é princípio. Caráter é conduta íntima, é dever para consigo, não para com os outros. Este homem não tinha caráter. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem regra para você lá fora como crente. Honestidade, honra. Não passe ninguém para trás. Não aproveite de pessoas. Não usurpe ninguém. Deus é juiz. Não faça isso. Não engode, não embarace. Não seja um mau funcionário porque o seu patrão não está vendo. O seu patrão é Deus. Você trabalha para Deus. Nós precisamos ter essa linha de caráter, de honra. Tudo que você fizer, faça o melhor, porque você está trabalhando para o Senhor. Entenda o seu lugar. Seu ofício é para fazer isso. Não intrometa em assuntos dos outros. Tem funcionário que ele tinha que entrar mudo e sair calado, porque a língua dele é que faz com que ele seja um mau funcionário. Ele é eficiente, tanto nas mãos quanto na língua. Tem regras. Nós precisamos aprender a obedecê-las. A Bíblia diz assim, no versículo 3, eu acredito Jonatas fez isso por ordenança do pai. Eles forjaram um ataque surpresa. Não, é muita burrice para uma pessoa só. Ele escolhe 3.000 homens. E os filisteus populavam a terra. Tinha aliança com todos os povos ao redor. E eles resolvem fazer um ataque surpresa com a guarnição de Jonatas, que eram 1.000 homens. Claro que Jonatas, eu acredito pela conduta próxima dele, depois, posterior, que ele foi o pai que mandou ele fazer isso. Não, os filisteus ficaram doidos de raiva. Porque na guerra, eles não agiram com caráter. Até na guerra tem que ter uma conduta. Antigamente, o que acontecia na guerra? Eles paravam no território e atraíam um para o outro. O que eles fizeram? Atacaram uma guarnição dos filisteus de surpresa. Sem nenhuma postura militar. Mas vai pedir postura militar para Saul? Você tem postura cristã? Sabe reconhecer quando você errou, sabe pedir perdão, sabe ressarcir, sabe? Porque cair, todos nós caímos. A questão é que nós sabemos cair, mas muitos de nós não sabemos nos levantar. A Bíblia diz assim, no versículo 3, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus, depois eu volto aqui. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus, sem escrúpulo. Não, Israel conseguiu ser sem caráter, sem decência, numa peleja mais do que os ímpios. Tem ímpio que é mais honesto do que crente. Você sabia disso?
Olha a vergonha que os crentes chegam. Tem ímpio que consegue ser mais honrado, mais comedido, mais inteligente, mais um proceder mais apurado do que um crente. Este homem aqui não teve decência na guerra e na batalha. Agiu de uma maneira sórdida, de uma maneira com uma situação de mau caráter. Esse foi o terceiro erro dele, mau comportamento. Esse foi o terceiro erro. Consequência, versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Ave. O que aconteceu? Foi cutucar. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma coisa muito interessante no salmista que ele diz assim: Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem coisas elevadas. Saiba se você dá conta do recado ou não. Você vai se intrometer numa situação que você não tem estrutura? Esses dias eu disse aqui, um dia, numa pregação. Até as suas amizades você tem que escolher. Você tem amizade com uma pessoa autêntica, com uma pessoa verdadeira, e você não gosta de ouvir verdade, escolheu mal. Vai viver chateado. É ou não é? Vai viver chateado. Porque a pessoa autêntica e verdadeira, o que ela faz? Confronto. Aí você não dá conta. Aí você fica depressivo, você fica triste, você fica chateado, você fica de todo jeito. Então, até para ter amizade, você tem que escolher. Até você amadurecer e conseguir. Não, eu quero amizade com essa pessoa porque ela tem ônus, mas tem bônus. Ela é uma pessoa que é verdadeira, autêntica, eu vou estar protegida. Então, amadureça, ou então vai do jeito que vai, até aprumar a vida. Agora, a questão é o seguinte: com 3.000 homens, ele faz uma cilada para o inimigo. Aí, o inimigo se ajunta contra ele. E sabe o que ele faz? Convocação tardia. Ele devia não ter dispensado os 330.000. Agora ele resolve convocar os soldados. Com toda aquela multidão esparramada em Micmas, de Bet-Aven, ele resolve convocar o povo. O povo, meu irmão, perna para quem tem. Ele resolve fazer uma convocação tardia. Olha para o seu irmão e diga: não faça convocações tardias. Aí fica desesperado. E agora o que eu preciso? Eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento. E aí vai arrumar onde? Não sei, não pergunta para mim que eu não sei onde está. Não faça convocações tardias. Quando você entra numa peleja, você tem que averiguar. Você já viu pessoas que quando vão viajar, ela não esquece nem aquele grampo, nem aquela presilha que vai usar naquela hora que o vento bater. Então, na vida você tem que ser assim. Não faça convocação tardia. Para essa guerra, para essa batalha, eu tenho ânimo suficiente. Para essa batalha, eu tenho resistência, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu tenho firmeza, eu tenho. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver se eu tenho, mas vou ver o quanto eu tenho. E se a guerra durar mais que uma semana, eu tenho para 2. E se isso houver complicações e houver um boicote, eu tenho para isso? Você vai convocar a inteligência depois que você abriu a boca? Papagaio. Você vai convocar depois que você cometeu o ato? Discernimento? Convocação tardia. Depois que você casou, você viu que você não dá conta daquela pessoa? Você não viu antes? Você não viu antes? Não fez uma lista dos defeitos, dos ônus e dos bônus? Deixa eu ver o que eu preciso nessa pessoa, tá? Eu preciso, mas o ônus é mais. Então, niente, nada disso. O ônus é mais do que o bônus. Então, nada a ver. Isso é logística. O que este homem fez? Ele convoca os soldados atrasados. A hora que estava todos os filisteus fermentados,
desesperados para ver sangue. Aí ele toca a buzina e convoca o povo fala, começa todo mundo a fugir. Foi atravessar o Jordão e todo mundo foi embora. Ele ficou só com 600 homens. Convocação tardia. Resolve para ser inteligente no campo da batalha. Resolve para ter discernimento no problema. Resolve. Prepara-te para o dia mau. O maior trabalho que você faz na vida é preparar-se. Porque a própria vida cuidará de trazer-te problemas às portas. Agora, se você não tem cacife para entrar numa situação, não entre. Proteja-se. A Bíblia diz assim, no versículo de número 3, parte B, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, venham hebreus, venham lutar. Aqui venham nada, todo mundo saiu corrido. Ninguém me ajudou. Como? Você está no embaraço, enroscado até o pescoço? Te ajudar. O que alguém pode fazer por você? Esse foi o quarto erro, convocação tardia. Quinto erro, não saber o lugar dele. Ele fica desesperado porque os soldados estavam todos indo embora. E o povo que estava com ele, que eram 600 homens, tremendo de medo. Porque eles cometeram um erro de fazer um boicote no meio da guerra. E agora ele resolve fazer uma coisa que não deveria. Quando Saul foi ungido, deixa eu só dizer uma coisa para você. Foi um trato dele e Samuel. Samuel disse assim para ele assim, no capítulo 10, versículo 8. Você vai e espera-me. Vamos ver lá. 10, 8. Tu, porém, descerás... não abriu ainda, vamos lá. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Então tá. Vamos fazer essa regra aqui com a gente? Vamos. Vamos fazer o seguinte, Toda vez que houver uma situação inusitada, uma situação que você precisa de direção, uma situação diferente, você faz assim, você sobe para Gilgal, tá? Você vai e você me espera 7 dias. E aí quando eu orar a Deus, receber direção e tal, eu vou descer para você para nós sacrificarmos. Seja guerra, seja qualquer circunstância, você me espere 7 dias. Ele esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º dia ainda não tinha acabado. E ele simplesmente fez o que não deveria. Ele era rei, comandava, mas ele não tinha o ofício de sacerdote. Saiba o teu lugar na empresa, na igreja, na sua casa, no seu convívio de amizade. Saiba o seu lugar. Fique no seu canto. Por insegurança. Ele ainda usa uma palavra. Eu até me constrangi, sabe? Até veio uma pulguinha atrás da minha orelha dizendo assim, não faça isso. Mas não, eu com intenção absoluta de sacrificar, porque o inimigo estava às portas, e eu fui e sacrifiquei. Sabe do que ele recebe? Louco. Você é louco. Por que louco? Louco. Louco é aquele que faz o que não deve. Este é louco. Irmãos, quando você serve a Deus, você já tem tanta coisa para fazer, né? Como é que tem gente que arruma tempo de fazer o que não deve? Eu não sei, a minha vida é uma vida ocupada, não sei a sua. Né? Eu acredito que é a sua também. Você tem que ir lá, ter estratégia, orar pelo seu trabalho, orar pelo seu patrão, orar porque você é o patrão, os seus funcionários. Você tem que administrar, você tem que aprender. Tem sua vida emocional, sua vida espiritual. Tem. Como é que você vai intrometer em assuntos alheios? Ele não era sacerdote. Mulher, você não é marido. Filho, você não é pai. Cada um no seu canto, chorando o seu pranto. Cada um com o seu problema. Cada um com a sua dificuldade. Cada um com o seu ofício. Cada um com a sua responsabilidade. Você tem uma vida, uma trajetória, uma história para escrever. Intrometer em situação alheia.
Pastora, o que a senhora acha da internet, pastor brigando? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou brigando com ninguém. Quero saber, tem uma jornada para escrever, uma vida para poder dar satisfação diante do meu Senhor. Já tenho muita coisa para me preocupar. O que ele fez? Ele agiu de uma maneira arrogante e soberba. O povo com medo, ele falou, vou mostrar para o povo que eu também posso sacrificar. Se deu mal. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Que burrice. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E ele oferece o holocausto, no 7º dia, chega. Não faça o que você não é permitido fazer. Não faça algo se você não tiver inteira certeza e convicção que é de Deus. Não faça. Você está prestes a pegar um empréstimo. Você está prestes a tomar uma decisão. Você está prestes a... Cuidado. Você pode. Você sabia que existem coisas ruins que podem piorar? Existem coisas ruins que podem piorar. Quando você não sabe lidar com coisas ruins que estão acontecendo com você. Quando você não sabe se portar adequadamente em coisas indesejadas. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, naquele momento você tem que tomar cuidado com as suas ações, porque as suas ações, elas vão implicar em coisas gigantescas, porque a coisa já não está boa para o seu lado, e aí você vai se intrometer em algo grande, algo desconhecido, algo que você não tem permissão, nem autoridade diante de Deus para fazê-lo. Você pode complicar a coisa. Não sabe o que fazer, fica quietinho. Quieto. Deus, você vê alguma vez esse homem orando? Quem disse que ele precisava do sacrifício para falar com Deus? Ele não era sacerdote, ele podia orar. Sabe o que ele disse, a desculpa dele? Porque eu precisava falar com Deus. Você não precisa ter atitude errada para ter comunhão com Deus. Você não precisa mostrar para as pessoas que você tem comunhão com Deus. Ele queria mostrar para o povo que ele tinha comunhão com Deus, sacrificando, fazendo o ofício do sacerdote. Esse foi o 5º erro dele. Ele podia orar. Você viu esse homem orando aqui? Você viu esse homem clamando, Deus, tira a covardia desse povo, tira a minha também. Deus, muda esse povo, molda esse povo. Senhor, me dá coragem, me enche do teu espírito. Eu cometi erro, pai, eu confesso. Eu errei nisso. Mas Senhor, não. O que ele queria? Aparência. E aí, 5 erros. Primeiro, você tem que ter reserva. Segundo, não dispense. Nunca faça dispensas. Tudo será útil na peleja. Terceiro, mau comportamento. Não se comprometa em atitudes ruins nos seus negócios, nos seus afazeres. Não fica tramando. Não, a coisa vai vir. Não faça convocações tardias. Não resolva ser crente na aflição. Pastora, mas eu posso ser crente na aflição? Pode, mas não te garanto que você vai ser abençoado de imediato. Resolvi ser fiel o mês passado. E eu quero ser abençoado 5 dias depois. Desequilíbrio. Muito cuidado com desequilíbrio. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo diz, por meio de tudo que nos foi escrito, ela nos ensina a acertarmos. Eu quero que você acerte. Eu não quero que você erre. Eu não gosto de ver você errar. Eu quero que você acerte. Eu quero que você seja o melhor funcionário, o melhor empreendedor, o melhor empresário. Que essa cidade, que esse estado possa conhecer. Eu quero que você seja o melhor gerente, o melhor supervisor. Eu quero que você seja o melhor vendedor, o melhor funcionário. Eu quero que você tenha no seu trabalho um ambiente de trabalho bom. Eu quero que no seu trabalho você seja reconhecido, como a palavra do Senhor diz, e o meu nome será conhecido em vocês.
Ou seria você dando glórias a Deus por meio do que você faz? Eu quero que você pense nesses 5 erros que muitos de nós temos cometido. Tenha despojos. Não dispense aquilo que é útil. Não seja uma pessoa que haja lá fora com sordidez, com maquinação, com trama. Não faça trama, não use esquema, seja autêntico, verdadeiro. Até os ímpios, quando são honestos, são recompensados por Deus. Não tenha convocações tardias. Não. Na hora do desespero, você querer segurar. Não faça isso. Agora, convoque agora. Convoque a força, o poder, a autoridade. Para que você se prepare no dia mau. E por último, não seja uma pessoa desequilibrada. Não seja uma pessoa que saia do seu lugar. Não seja uma pessoa que use de desculpas. Não faça isso. Você tem uma história para escrever. Essa história e este livro é a sua vida. Deus não vai te cobrar por erros dos outros, mas pelos seus. Você errou. Não queira colocar culpa e responsabilidade nas outras pessoas. Arrependa-te, cria despojos, cria reservas. Aprenda com seus erros. Tire as informações necessárias sobre você. Sua fragilidade, sua tolice, no que você foi preso, no que você foi engodado, o que te levou a fazer o que você fez. Estude sua falha, porque o inimigo já estudou ela e já sabe. Tanto sabe que já te engodou mais uma vez. Senhor, neste mês de abril, ordena os nossos passos e que a iniquidade não se apegue a nós. Que a iniquidade não se apodere de nós, Senhor. Iniquidade alguma, pecado algum, erro algum, dificuldade alguma se apegue. Por isso ordena os nossos passos, ensina-nos a andar em terrenos, Deus, difíceis, em terrenos complicados, em terrenos cuidadosos. Ensina-nos, Deus. Às vezes nessa terra você anda por alguns jardins, onde a grama é verde, bem podadinha, tem até cheiro de flor. Mas às vezes nessa terra você anda por terreno arenoso, que você cansa porque os seus pés afundam na areia. Às vezes também nesta terra você anda por meio dos pedregais, em terrenos acidentados, que você tem que ficar olhando para o chão. Você vai ter que prestar atenção em cada lugar que você põe o pé. Não é como num jardim que você pode contemplar as flores, o céu e os pássaros. Às vezes nessa terra você anda no barro. E você tem que pisar muito firme para não escorregar. Então eu quero dizer uma coisa. Não ande em todos os terrenos da mesma forma. Não faça isso. Por isso que muitos estão escorregando. Por isso que muitos estão com seus pés machucados pelos pedregulhos. Por isso que muitos estão afundados nas areias. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que nós seríamos sábios. Não é só pecado que destrói, mas a falta de sabedoria. Peça perdão ao Senhor e diga: Deus, eu quero ser sábio. Neste mês de abril, ordena os meus passos. Me ensine a entender que eu ainda estou no mundo. É gostoso andar pelos jardins, Deus. Graminha parada, flores, vento, pássaros. Mas às vezes o terreno é arenoso. Os meus pés afundam. E eu preciso ter força para puxá-los de volta. Às vezes o terreno é cheio de pedregulho. E se eu não olhar para o chão que eu estou andando, eu vou machucar. Às vezes é barro, eu preciso pisar firme, Deus, para não escorregar. Que você possa pedir neste mês de abril que o Senhor ordene os seus passos. É o nosso mês usado este mês. Para que iniquidade alguma possa pegar em ti. Em nome de Jesus. Que esses 5 erros
que retiraram as ferramentas belicosas dos judeus, as espadas, não aconteçam conosco. Que nós possamos sim fazermos despojos e reservas, sim. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos alegrar com os episódios muitas vezes negativos da nossa vida, porque nós estamos aprendendo. Que nós possamos sim trazer para nós tudo aquilo que precisamos para a batalha, não dispensarmos coisas necessárias. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter um comportamento adequado em todas as situações, sem mentira, sem falsidade, sem trâmites, sem engano, mas honestos, honrados, em todo o tempo. Ame a honra, goste da honra. Eu acho que a pior coisa que existe para um crente é ele olhar para si e ser decepcionado com os seus próprios atos. Se você cometeu isso, aprenda. Aprenda. Diga a Deus, eu vou ter honra, eu vou ter honestidade. E o que Deus espera de cada um de nós? Que as nossas convocações para a guerra não sejam tardias. Que você não vá buscar inteligência na hora que precisa dela. Sabedoria, discernimento, graça, poder. E que você não seja uma pessoa desequilibrada. Não faça isso. Neste episódio, Saul perdeu todo o planejamento que Deus tinha para ele. Não faça isso.